Fala pessoal do YouTube, vamos dar sequência ao tutorial falando de tabelas e também vamos falar um pouco de infraestrutura. Antes eu peço a vocês que façam uma visita lá no meu blog, a este endereço aqui, e o link está aí na descrição do vídeo, tá certo? No vídeo anterior vimos um pouco de configuração serial aqui no ModScan, como configura a comunicação e tal. Lembrando que tanto o ModScan como os equipamentos de campo tem que ter as mesmas configurações, isto é, paridade, baud rate, etc. Então, se você colocou aqui no seu ModScan baud rate 38.400, o seu equipamento de campo deve ter este mesmo valor no parâmetro baud rate dele. E aí você segue a regra para o word length, para paridade e para o stop bit. Tá bom, pessoal? Fiquem bem atentos a isto, porque senão a sua comunicação não vai funcionar. Então, os mesmos parâmetros que você colocar no ModScan, coloque lá no seu equipamento de campo ou vice-versa. Bom, pessoal, na tabela Modbus de um equipamento, vocês podem encontrar uma outra informação que é o Function Code. É esse FC aqui, tá bom? O Function Code, pessoal, é onde o mestre ou o client, isso vai depender da sua rede, se for TCP ou serial, especificam o tipo de serviço que vai ser solicitado ao server ou ao escravo. Lembrando que no Modbus TCP, esse Function Code é encapsulado em um pacote TCP/IP. Então, pessoal, com Function Code, podemos ler e escrever nos endereços individualmente, ler e escrever em múltiplos registros simultaneamente. Enfim, aqui está uma relação do que você pode fazer com os Function Codes aí na sua aplicação. E eu estou disponibilizando este arquivo em PDF lá no meu blog para vocês fazerem download. Para nós aqui no ModScan, o Function Code não vai fazer muita diferença porque ele está implícito dentro do programa. O programa já seleciona aqui para você de forma automática, tá? Não confundam essa lista aqui com o Function Code, porque não tem nada a ver. Ah, como não tem nada a ver? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Function Code 3. Na nossa tabelinha aqui, ó, fala que o Function Code 3 é para leitura de bloco de registradores do tipo Holding Register. Apesar de o Holding Register estar com o valor 3 aqui, ele não é este Function Code, porque o Function Code 3 ele permite apenas a leitura. E aqui no ModScan nós conseguimos fazer tanto a leitura quanto a escrita, tá bom? Por exemplo, o 4, né, que é Input Register. O Input Register é a entrada analógica. E a entrada analógica, ela já não está aqui no 4. Ó. Aqui está status, são as digitais. Então, não confundam essa tabelinha aqui, ó, no ModScan com o Function Code, tá bom? Então, pessoal, para nós aqui no ModScan, o Function Code não vai ser utilizado de forma direta, porque ele está implícito dentro do programa. Mas se você tiver que programar o protocolo Modbus em Ladder ou em outra linguagem de alto nível, como C em Java, é bom você conhecer e saber para que serve o Function Code. Normalmente, pessoal, essas características bem técnicas inerentes ao protocolo, no que diz respeito ao desenvolvedor, hoje em dia já estão mais fáceis de se implementar, pois na maioria dos casos, principalmente em linguagens de alto nível como C e Java, já existem bibliotecas prontas onde você apenas implementa métodos de leitura e escrita que são bem intuitivos de usar, sem a necessidade de utilizar códigos em hexadecimal, listas de function code ou coisas do tipo. Mas, de novo, é bom conhecer, porque sem este conhecimento de recursos e funcionamento do protocolo, você não vai conseguir nem implementar os métodos que já vêm prontos aí no Java ou em outra linguagem de programação. Então procurem dar uma estudadinha aí na lista de Function Code, tá bom? Se você programa em Ladder, por exemplo, você vai precisar utilizar o Function Code.
Por quê? Porque os bloquinhos da linguagem ladder, ó, eu tenho um exemplo aqui, ó, você tem que colocar esses parâmetros para criar uma comunicação Modbus. E um destes parâmetros, olha aqui, ó, é o function code. Nesse caso aqui, ó, um bloquinho aí que eu utilizo no code sys, tá? Outro parâmetro, por exemplo, a porta Modbus, que eu utilizo a padrão, que é a 502, o IP do equipamento que você quer fazer a conexão. Então é bom você conhecer isso aí, tá bom? Dá uma olhadinha aí depois na lista de function code. Agora, pessoal, vamos falar um pouco da infraestrutura. Este tema é bem tranquilo. Pode-se dizer que se o Modbus que você estiver usando for TCP, então você deverá utilizar um cabo de rede, como esse aqui da figura, ó. Aquele cabo direto, tá? E se for Modbus serial, então utilizamos um cabo similar a esse aqui, tá bom? E aí tem uma coisa, tá? Se o modo de transmissão for half duplex, você pode utilizar um cabo de 2 vias. Quando o modo de transmissão for full duplex, aí você vai ter que utilizar um cabo de 4 vias, como esse aqui da figura. Lembrando, sempre shieldado para você não ter problemas na sua comunicação, tá ok? Você também pode trabalhar com as interfaces 422 ou 485, no que se refere a um modo de transmissão Modbus serial, tá bom? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, ó, para você fazer a sua ligação aí, tá? Aqui temos alguns exemplos do cabeamento. Por favor, não esqueçam os resistores de fim de linha, embora não estejam representados em todos os casos aqui. Os valores normalmente são de 120 ohms. Quanto às distâncias para a rede, né, tanto para 422 como para 485, você pode levar o cabo da sua rede até 1.200 metros, como está aqui, tá? Onde você terá uma taxa máxima de dados aí de 10 megabits por segundo. Bom, pessoal, fiquem atentos também, tanto nas interligações 422 como 485, nas pinagens aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, half duplex 2 fios. Então, ó, o T aqui é de transmissão, tá? E o R é de recepção, tá? O D é de dados. Então, ó, TD vai com RD, ó, como está indo aqui. Sempre que tiver A e B, é B com B e A com A. Sempre que tiver mais e menos, é mais com mais, ó, e menos com menos. Então, ó, TDB aqui, ó, mais, ó, vai para RDB mais. TD a menos, olha só, RD a menos. E aí a rede entrou aqui, ela continua saindo daqui e indo para o próximo equipamento, seguindo a mesma regra. Para 485, muda alguma coisa? Quase nada. O conceito é o mesmo, tá? O que pode mudar é a nomenclatura das pinagens. Então, ó, TD a menos, você vai ligar no RD a menos, ó, RD a menos, tá aqui, ó, tá? Do mestre para o escravo, entrando no escravo, saindo do escravo, indo para o próximo escravo, tá bom? Bom, pessoal, para o pessoal que deseja ser desenvolvedor, tem muita coisa ainda para conhecer, como CRC, LRC, que são métodos de checagem de erro, transações, paridades, frames TCP, IRTU, etc. São algumas coisas que vocês que querem se aprofundar ou codificar esse protocolo manualmente em alguma linguagem de programação como Java ou C++, devem saber. Eu, por exemplo, faço isso, eu codifico ele manualmente porque eu trabalho fazendo alguns supervisórios aí. Também eu preciso fazer essa codificação manual na parte do Java, tá? Mas é bem tranquilo, como eu falei, já tem bibliotecas prontas, métodos, basta saber utilizar e aí aplicá-los para fazer o seu programa funcionar. Eu só falei do básico mesmo, né, visando o público que vai ser usuário e não desenvolvedor.
para vocês terem uma ideia geral do que é e para que serve o Modbus. E agora vamos fazer um teste aqui no equipamento na prática, para eu poder mostrar para vocês o funcionamento. Então, bom pessoal, eu tenho um equipamento aqui, ó, na prática, para eu mostrar para vocês, que ele faz a comunicação Modbus, tá? Então, este CLP aqui, eu configurei aqui uma tabela, tá? Eu criei uma tabela dentro dele, e este outro módulo aqui é o que vai fazer, é o que vai permitir que eu faça a comunicação Modbus TCP/IP, ó, um cabo de rede, tá certo? Via Modscan. E aí eu tenho uma maleta aqui que eu utilizo para demonstrações aí, né? Para fazer os meus trabalhos, né? E aí vai ilustrar melhor o nosso exemplo. Então, aqui no Modscan, eu vou configurar aqui, ó, envio, config a fonte. Vou colocar uma fonte maior aqui para vocês, para facilitar a leitura aí, né? E eu vou me conectar a esse equipamento que eu mostrei para vocês. Então, eu virei aqui em Connection, Connect, tá? Vou dar o IP dele, que é 192.168.0.113, tá? Remote TCP/IP Server, e vou dar OK. E ele já se conectou. Esse equipamento aqui, pessoal, ele vai acionar estes dois relés aqui, tá bom? Um deles vai ligar a iluminação e o outro vai ligar o fan coil. Então, eu vou vir aqui, ó, escolher Holding Register, porque a tabela que eu criei dentro do equipamento foi feita com endereços do tipo Holding Register, e o endereço para eu fazer um acionamento aqui inicial é o 4098, que já estava aqui, né? Quando eu colocar 1 aqui, ó, ele vai, olha lá, ligou a lâmpada. Quando eu colocar 0, ele desliga. Então, percebam que eu tenho a leitura e a escrita. Olha só, ligou o relézinho lá, ó, esse relé aqui. Tá vendo? Esse relézinho aqui. E a ventoinha. E aqui eu vou ligar a iluminação. Tá vendo? Então, eu fiz uma comunicação Modbus TCP/IP com Holding Register, leitura e escrita, mostrando para vocês como utiliza o Modscan, né? Lembrando das configurações aqui, ó, tá bom? Para você conseguir comunicar o equipamento. Ó, percebam que aqui, ó, eu desconectei, ó, ele dá uma mensagem. Se eu conectar aqui, ó, a mensagem some, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Encerramos por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal para dar aquela força. Deixe o seu comentário, é muito importante e ajuda muito o canal a crescer. Curta a fanpage no Facebook, que está aí na descrição do vídeo. E, por favor, faça uma visita lá no meu blog, que também está aí na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigado e até mais. Tchau, tchau.